Terra. Então, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, a comissão por essa audiência pública, agradecer a presença do representante da ONU aqui no nosso país, que é importante. Eu acho que foi providencial não ter vindo antes, porque você está vindo no momento de muitas desgraças, que eu acho que é importante ver, né? Eu sou camponesa, sou assentada da reforma agrária lá no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Sou militante do MST e também que o MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um movimento de luta pela terra e pela reforma agrária. Antes de tudo, eu quero dizer que os desastres ambientais provocados no Brasil não são pela natureza. A natureza é generosa com nós brasileiros. Nós não temos ciclone, nós não temos tufões. Todos os desastres ambientais, eles têm nome, endereço e CNPJ. Portanto, não é a natureza responsável pelo que tem acontecido aqui no nosso país. Quero dizer que a minha tarefa aqui são duas. Primeiro, fazer a denúncia, né, do que nós estamos passando como camponeses e camponesa, e também anunciar o que é possível fazer sem a toxicidade do veneno. Então, e também depois tem algumas perguntas e interrogações para todos nós sobre alguns assuntos. Bem, como camponesa assentada da reforma agrária, a nossa tarefa é produzir comida e não mercadoria. E produzir comida em um regime familiar, cooperado, numa máxima diversidade entre produtos agrícolas e produtos animais. E, portanto, isso faz parte de um sistema comandado, organizado por todos nós camponeses. Queremos dizer que não é verdade que precisa de veneno, de agrotóxicos, para se produzir comida e para acabar com a fome. O que precisa é de distribuição de terra, distribuição de riqueza, os camponeses morando no campo, trabalhando para que possa produzir. Portanto, o que nós precisamos em nosso país é que se faça a reforma agrária, que se divida as riquezas que nós temos no nosso país e que a gente possibilite políticas públicas de desenvolvimento no campo. A fome tem aumentado com a Revolução Verde, com os transgênicos e com o maior índice e a maior liberação de veneno que nós temos no nosso país. Um outro fato é que nós temos no Brasil um desgoverno para os direitos humanos e para os bens da natureza, ou seja, um governo que quer destruir as pessoas, principalmente os pobres e os trabalhadores, e a natureza, os bens da natureza, que é o que nos sustenta. Quero trazer, dizendo que nós estamos falando, como camponeses produtores, de maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina. Nossas cooperativas produzem esse arroz sem precisar de adubo químico e sem precisar de agrotóxicos. Ou seja, uma produção em grande escala é possível ser feita desde que ela seja cooperada, organizada e com tecnologias viáveis para o povo e para a natureza. Porém, essa nossa produção ela está sendo ameaçada, muito ameaçada, porque nós não estamos conseguindo, em grande parte do nosso país, comprovar a certificação dos nossos produtos, porque estamos recebendo uma chuva de veneno em cima das nossas lavouras, pelos aviões, pelas grandes máquinas agrícolas que estão pulverizando as áreas. Esse veneno ele está contaminando a nossa água, contaminando nossos solos e contaminando a nossa produção. E, consequentemente, contaminando a comida que vai para a mesa de todos os consumidores. Nós, como camponeses, nós produzimos principalmente para as feiras nas cidades, para atender a população, e do ponto de vista da política do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai para as escolas, que tem uma obrigatoriedade que 30% tem que ser adquirido da agricultura familiar. Portanto, a gente quer produzir comida saudável para nossas famílias, para a população e para as crianças que estão nas escolas. Mas, infelizmente, nós estamos sendo impedidos
por conta dos usos indiscriminados e sem fiscalização. O Brasil só tem, pelo que eu recebi informação, 2 laboratórios públicos. E esses laboratórios estão incapacitados de avaliar a quantidade de resíduos de produtos que estão sendo aprovados no Brasil. Portanto, isso é um risco muito grande, que tem veneno sem controle, sem comando sobre isso. Por outro lado, há uma ausência de fiscalização no campo da utilização desses produtos. Portanto, são feitas misturas, que chamam de coquetéis, que misturam vários produtos para poder, segundo eles, ter maior eficácia. Mas esses produtos não têm controle. E que os trabalhadores que provocam, que fazem e que trabalham diretamente nessas empresas do agronegócio com esses coquetéis estão sendo muito contaminados e estão sendo levados à morte. Aqui trago um caso para ilustrar, que é o caso do Vanderlei, que aconteceu lá em Limoeiro do Norte, no Ceará, e que foi julgado e que foi condenado. A empresa multinacional foi responsabilizada pela morte dele por conta desse processo de contaminação. Quero trazer também um outro caso sobre a questão da luta de um camponês também militante, o caso Zé Maria, que chama Zé Maria do Tomé, porque ele morava na comunidade do Tomé. Aqui, numa audiência pública, há poucos meses atrás, uma filha do Zé Maria do Tomé esteve numa mesa aqui e ela disse o seguinte: o agrotóxico ele me afetou 3 vezes na vida. A primeira, quando eu era criança, que eu fui intoxicada, portanto, fiquei com o corpo todo vermelho. Por conta disso, meu pai entrou na luta. Quando adolescente, meu pai foi assassinado, com volta de 25 tiros da cintura para cima. Ou seja, queriam matar. E agora, casada, mãe, a minha filha, de 2 anos de idade, está com puberdade precoce, por conta dos agrotóxicos. O caso que foi aqui citado não é isolado. São casos que acontecem constantemente no nosso país. O que não é divulgado, que foi o caso que aconteceu com Zé Maria do Tomé. O Estado do Ceará hoje tem a lei que se chama Lei Zé Maria do Tomé, que é de autoria do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que traz como elemento a proibição da pulverização aérea e que também nomeia quem vai fiscalizar esse processo, porque até então não tinha essa fiscalização. E não tem fiscalização, senhor relator, por 2 motivos. Se for comprar 1 quilo de feijão ou vou vender, eu pago imposto por essa comida. Mas em muitos estados do nosso país, eu não pago R$1 de imposto por produzir, por manipular, ou vender, ou comprar veneno agrotóxico. E isso é grave, porque o agrotóxico é o maior indutor de pessoas ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Se o agrotóxico é o que mais causa prejuízo ao Estado, por que ele não é taxado para pagar o Estado? Em muitos casos, é 100% de isenção, em outros é 60%, 70%, mas em todos os estados do Brasil tem, de certa forma, isenção sobre o agrotóxico. E isso não dá para aceitar. Se eu pago imposto sobre comida, por que eu não pago sobre aquilo que está intoxicando o povo? Então, essa é uma questão muito séria de ser levantada sobre isso. Ultimamente, eu quero também trazer umas questões que essa falta de fiscalização e de acompanhamento tem causado muitos problemas de descontrole e de acompanhamento e também de denúncia dos casos. Porque o medo entre as comunidades e entre as pessoas que sofrem a pressão da empresa é muito grande. As pessoas têm medo de falar, porque têm medo de perder o emprego ou têm medo de morrer. Porque aqui matar índio, negro, sem terra, pescadores, defensores de direitos humanos e de meio ambiente é muito comum. Inclusive, tem uma lei agora que o presidente da República quer, que é de perdoar quem mate na defesa da propriedade. Queria só pedir mais um minutinho, porque tem 2 questões que eu queria também ainda trazer. Primeiro, as mesmas empresas que são grandes produtoras de veneno é a mesma que produz o antialérgico.
Ou seja, ela ganha por vender veneno e ela ganha pelo remédio que ela faz para combater o veneno. Só está faltando ela fazer uma aliança com a funerária para enterrar os corpos, os cadáveres causados por ela mesma. E isso é muito grave no nosso país. Então, que falta fiscalização, que falta acompanhamento sobre esses processos que nós precisamos ver. Um outro elemento que eu quero trazer, por último, que não foi falado, infelizmente, o movimento pela soberania da mineração não está aqui, mas o meu estado tem uma mina que está para ser explorada de urânio, que chama Mina de Itataia. Eu queria só fazer essa denúncia, por favor, deputado. E essa mina ela foi negada a acontecer o ano passado pelo IBAMA, mas com a desregulamentação do IBAMA, com tudo que está causando, ela está prevista voltar. É uma mina que vai explorar urânio numa região do Nordeste brasileiro, no semiárido. Ela vai utilizar toda a água que abastece a cidade para lavar esse urânio. E ela vai fazer barragem de rejeito acima de onde a nascente dos rios que abastece as cidades. Então, o risco desse rompimento de barragem é muito grande, que vai contaminar a água de várias cidades, porque ela vai descer nos rios, que vai levando água às cidades. Por outro lado, essa mina também ela corre o risco de contaminar todo o ar com risco disso. E ela contaminando o ar, ela contamina a água, porque a maioria das famílias no Nordeste brasileiro bebem água de cisternas de placa, que são cisternas que recebem água da chuva. Se a poeira ficou no telhado e a chuva cai no telhado e arrasta essa poeira, ela vai para dentro das cisternas. Portanto, nós queremos pedir o apoio e a ajuda do senhor sobre também isso. E um outro detalhe que eu queria entender, talvez o senhor consiga me responder. O Estado norueguês proibiu, há 10 anos atrás, qualquer exploração ou qualquer beneficiamento de urânio no seu país. No entanto, mais de 50% no capital de uma das empresas que está dentro do consórcio para explorar essa mina em Santa Quitéria, no Ceará, é do governo do Estado norueguês. Ou seja, se ela contamina os noruegueses, não vai contaminar a gente? Como que eu proíbo no meu Estado e eu libero para os outros? Quer dizer, os direitos humanos nos países desenvolvidos são mais importantes do que os direitos humanos nos países que estão em fase de desenvolvimento? Então, é muito importante a gente discutir, porque parece que nós estamos falando de dois direitos humanos, que estamos falando de pessoas. No entanto, índio é gente, negro é gente, camponês, e todos nós somos gente. Então, nós queremos esse apoio diante da situação grave que nós vivemos em nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Antônia Ivoneide de Melo da Silva, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu quero entregar também ao relator este estudo, essa publicação. A Maria Laura Canineu teve